Pode ir? Vai, gravando. Estamos aqui no primeiro episódio do podcast de rua, em Volta Redonda, num lugar emblemático, onde aconteceu o Big Bang dos excluídos. E eu estou muito feliz que o primeiro episódio vai ser o meu irmão, em vários níveis, porque através dele e também um pouco de mim, vocês vão entender o que era viver aqui em Volta Redonda nos anos 90, antes de internet, antes de celular, antes da cultura, entender o que a gente era. Então eu tenho o prazer, eu tenho muita felicidade de convidar aqui meu irmão Michelin para o primeiro episódio. Eu fiz até umas colinhas aqui que eu acho que a gente pode provocar por pontos. E o primeiro ponto aqui, até porque assim, né? Eu tenho uma memória meio não igual a dele. Vocês vão ver que o cara é um HD, uma inteligência, uma profundidade, mas eu vou soltar primeiro ponto, porque eu preciso ver o teu ponto de vista disso, que como começou a nossa amizade. Sim. Então, eu te conheço desde 88, eu tinha 13 anos, eu morava num bairro, e uma vez antes disso eu te vi passando com a galera para jogar bola no Morrão, entendeu? Você morava lá, mas mudou para Minerlândia, e eu morava na 249, ali perto do Diga. Aí uma vez eu vi você passando com a galera, e um pouco depois eu mudei lá pro bairro. Mudei pra lá. Caraca, isso aí não sabia. Mudei pra lá em 88. Engraçado que só morei lá 3 anos, mas foram os 3 anos mais significativos da minha vida, assim. Aí mudei pra lá em 88, eu tinha 13. E como vocês têm uma diferença de idade de mim, foi marcante porque era aquele momento em que o Brasil estava transicionando, então todo mundo estava pensando em votar pela primeira vez. Entendeu? Era a primeira eleição direta, assim, eu Votei lembro. com 16 anos. Entendeu? Eu tinha 13, vocês já estavam caminhando para 16, então estava aqui no momento de efervescência, e como a galera era mais velha, e tipo assim, tinha outros contatos que eu que estava lá, tipo, meio que perdido no outro bairro, quando eu cheguei lá, era skate, música, aí foi sensacional. Quadrinho, principalmente. E aí a amizade começou por isso, que eu desci pra rua e tudo, aí cheguei lá, eu te encontrei, aí conversa vem, conversa vai, aí falou assim, o que você gosta? Eu gosto de gibi da Marvel e punk Sex Pistols. Você tem você tem o som do Sex Pistols? Eu falei, vamos lá na sua casa agora. Eu senti assim, pô, como é que o cara de 13 anos tem revista da Marvel e o som do Sex Pistols? E ali começou. E também a gente falando sobre essas referências, a gente já tinha um espírito de contracultura, porque Sex Pistols, Ratos Porão, tudo já era a galera alternativa, né? Não era o que chegava no rádio, não era o que chegava no ouvido da galera. Sim. E eu acho que a gente não pode atropelar, eu tinha botado pra frente, mas acho que abriu, o lance do quadrinho, porque eu não sei como funciona na sua cabeça, mas o quadrinho era um momento que eu saía do mundo, assim, entrava. Eu não sei se você lembra, a gente não tinha dinheiro para comprar e às vezes eu comprava do mês, a inflação de um mês para o outro ela já mudava. Então eu vendia para o amigo que era colecionador para comprar do mês, completar do mês e tal. E não sei se vocês sabem, o Michelin também desenha bem pra caramba. Eu tinha lá minhas manhãzinhas. A gente tem um clássico perdido quando a gente desenhou. E como é que é esse lance do quadrinho também pra você? Então, a mesma vibe, porque assim, quando eu morava no outro bairro, quando eu tinha 10 anos, 1985, sem saber o nome que eu sei dar hoje, eu vi que esse mundo aqui não era um lugar muito legal não, entendeu? E as últimas eleições que passaram, a gente entendeu por quê. Então, assim, eu não sabia o que eu queria ainda, mas eu já sabia que eu não queria ser como aqueles caras, entendeu? Isso eu já sabia, e foi nesse momento que eu conheci skate, então revista e quadrinho foi a mesma vibe. Tipo assim, às vezes na minha casa nem tinha televisão, então eu ficava lendo, e assim, ali eu abstraía, eu ia para outros lugares, mas tipo assim, não tinha gente para compartilhar esse mesmo interesse, entendeu?
Eu acho que você, apesar de, tipo assim, eu vinha de outro bairro, eu sou um pouquinho mais velho e tal, mas você introduziu uma coisa na minha vida, na nossa amizade, que é o mundo do skate. Que tudo poderia ser feito para rachar, porque era uma comunidade à parte, mas que ela não existia ainda. Você meio que estava ali começando. E o skate trouxe pra gente mais opções musicais, porque não tinha Spotify, não tinha coisa. A gente ia através dos vídeos de skate, dos amigos mais ricos. Mas pra mim funcionou como algo que eu gostava de ver. E audiovisualmente era uma coisa que me pirava, a forma de editar, a forma de colocar. Saiu um dos principais diretores que eu mais que eu admiro, que é o Spike Jonze. Mas uma coisa que eu acho muito legal, que eu lembro da sua perseverança, assim, porque não sei o que você tinha encontrado, se chegava a ser um trilho, mas você botava na frente da minha casa. E eu ouvia o tempo todo. Falei, cara, esse cara tá repetindo, será que vai dar alguma coisa e tal? Eu não sei se estava presente no primeiro flip, porque isso é importante. Mas aí fala esse momento quando o skate chegou ali na sua vida e agregou, né? Sim. Aí, perfeito essa pergunta, porque o que rola? Com 10 anos, lá no outro bairro, o meu vizinho de frente, a mãe dele deu uma limpeza em casa e jogou um skate fora, um Bandeirantes. Pô, é aquela parada que você fala assim, por que eu não acordei 10 minutos antes? Quando eu acordei, que saí na rua de manhã, pô, a galera tava lá numa efervescência, tentando andar no skate, ninguém conseguia. Aí eu cheguei, olhei, primeira vez que eu vi, eu falei, pode, andei de primeira, nunca caí. Ali a parada já, porque assim, o que rola? Eu falei que eu não queria, por exemplo, assim, ser igual a galera lá do meu bairro, os caras que eram tipo 5 anos mais velhos. E aí, quando eu vi skate, aí isso assim, é o que eu posso falar, cara, skate pra mim foi igual passaporte, cara. Eu falei, é isso aqui que eu quero. Só que não tinha 2 problemas. Não tinha lugar para vender aqui na cidade, porque assim, era um negócio que ainda não era o comércio aberto como a gente porque eu lembro, assim, por ser mais velho, eu via uma cultura antes que era meio precoce não, né? Que veio, por exemplo, a gente tem aqui um dos bastiões na época, era um dos maiores. Sim. Eu cheguei aí em campeonatos que era de freestyle, mas você já veio representando um novo que estava acontecendo. Transição. E realmente não tinha nada para você comprar naquela época. Foi na transição. E eu não tinha grana. Esse era o problema, não tinha Isso onde é uma comprar. coisa que vocês vão ver direto, vai. Nossa, vai parecer que vai terminar a entrevista e até hoje a gente não tem. Não tinha R$1, então assim, eu tinha esses 2 problemas. Isso fez com que eu tivesse que esperar 5 anos até eu ter o primeiro skate. E morar lá, né? Aí quando eu mudei lá pro bairro, pra Minerlândia, aí que foi maneiro. Por exemplo, seu irmão, no quarto já tinha as revistas de skate, na parede, o Sandro, assim, que é um cara que sou muito grato. O Sandro, eu lembro, assim, a memória que eu tenho, tipo assim, ele passou a vida inteira tentando consertar um shape. Tipo assim, eu lembro que ele tentava montar skate, skate tudo Frankenstein e tal. E aí o que rola? Quando eu mudei pra lá, eu comecei a ter mais acesso por causa de vocês também, que era mais velho, tinha as revistas e tudo, e o Sandro me levou no campeonato de skate, aqui no Clube do Funcionário. Ali... Que era só de descida ainda? Não, então, foi antes desse. Foi em 89, lá no clube. Meu irmão, ali eu pirei, entendeu? E aí eu comecei a andar de skate lá no bairro. Aí eu comecei com eles, só que como eles eram mais velhos, no dia que eu consegui o skate, esperei 5 anos, no dia que eu consegui o skate, estava fora do quartel. E nunca mais voltaram, tipo assim, nunca mais andaram. Aí o que acontece? Sem eu perceber, eu tive que sair dali para continuar andando. Foi quando eu conheci, por exemplo, a galera que já andava há mais tempo. Isso foi exatamente em 90, entendeu? Em 90, por causa do plano Collor, acabou tudo, só que a gente era tão atrasado de informação que eu nem sabia que tinha acabado. Em 92 eu estava entrando na escola terra. Você falou uma coisa assim, que é uma percepção minha, que eu acho do ex-skatista, que ao mesmo tempo é uma galera... na verdade eu posso falar que eu sou mais skatista do que qualquer outro, em termos de comunidade, vivência. Eu não sou mais rap, não sou mais rock. Eu sou aquela galera. Mas tem uma coisa muito legal assim, que ao mesmo tempo é uma parada solitária. Sim, por exemplo, sim. Se eu for fazer um recorte, talvez de 30%, 40% da sua vida você estava solitário tentando fazer a sua manobra. Sim. Mas eu acredito que é uma forma que você também desliga do mundo, mas quando volta, você quer voltar com uma turma que você se entende. Sim. Então eu lembro que, tipo assim, nesse momento que você foi seu boom de skate, também estava indo o meu lado, pode passar, estava indo o meu lado que eu estava entrando na escola técnica. Tudo bom? Corta! Posso passar pro pessoal isso aí? Tudo bem. Corta não. Que é... Você estava puxando esse seu lado, que eu acho que
eu sei assim, super entendi, porque era a partir de você também estava trazendo uma nova galera, e eu estava entrando muito no lance da banda, por ter estudado na escola até, conheci o Borginho Chan, e começou aquela coisa toda. Mas aí, antes da gente chegar nessa parada, a gente está aqui... frente, só para não deixar assim, aí fundiu. a gente vai chegar lá. Mas antes disso, esse lugar aqui, que é emblemático com a gente, que não tinha nem a cobertura, era muito engraçado, assim, que já tocava o despertador, já vinha pra cá, e a gente ficava o dia todo, racha ali pra pôr o mortandela, caramba. O que você vê daquela época? Por que aquelas pessoas começou a surgir 5, 10, daqui a pouco, você até desenho de pica-pau lá, posso ficar quase assim? Ah, cara, assim, a palavra que mais define assim, é a identificação. Eu penso que era um monte de desajustados, cada um no seu lugar, entendeu? Cada um no seu lugar, e aqui era o ponto de convergência. Por exemplo, quantas vezes desse ângulo aqui eu me lembro de mandando manobra assim, olhar para ali que estava alguém chegando ali assim, ó. Eu lembro, o cara chegava assim devagarzinho, todo mundo tinha que convergir para cá, entendeu? Uma das coisas que eu percebo hoje assim, eu até sinto assim um quê de falta de respeito é isso. Porque assim, por exemplo, quem queria colar com essa galera, ser do skate, da música, tinha que vir aqui. E pra chegar, pô, todo mundo sabe que não chega chegando. Ainda mais que nós dois debochados. Tinha que chegar, pô, no sapatinho. Aí você fala uma coisa assim, que também talvez alguns não viveram assim, porque a gente ri, mas eu e o Michelin, acho que da nossa geração foi o primeiro a ter dread, até grande. Somos negros, mas eu entendo que o negro retinto ainda é mais. Então, né? Mas chegou um momento que acho que a gente estava tão aqui e as pessoas viram que a gente era inofensivo, que eu lembro de Dura, o policial falar, turma do skate. Sim. Acho que até esse prever nós conquistamos. Sim. Não, hoje até melhorou. Esses dias aí, eu tava aqui no evento aqui. Aí o cara falou, caramba, vai tomar uma Dura. Aí eu pensei assim, minha mente foi lá atrás, 30 anos, o cara falou assim. Mas essa galera sabe se defender, já viu? Aí o cara virou e falou assim, aí, você é do skate mesmo? Aí o cara, como? Fala um skatista das antigas. Aí ele puxou uns nomes lá, o cara, sei não, hein? Aí o cara, e o Michelin? O cara, conheço, então tá liberado. Eu falei, caramba, mano, os caras me conheciam, entendeu? E às vezes né, acontecia quase tudo ao mesmo tempo. Eu nunca vou usar, não é que a gente não tenha sido atingido por preconceito, por racismo mesmo, mas eu acho que as coisas andaram assim, e essa galera que chegou, que eram de outra realidade, uma realidade mais... que tinham coisas que a gente sonhava ter, não tínhamos, então por isso que a gente ia na casa de todo mundo e atacava a dispensa. E eu sinto que a gente tinha alguma coisa aqui que talvez eles não tinham. Alegria. Por exemplo, assim, você tocou no assunto lá do Rio, assim, eu senti isso, por exemplo, os caras que estavam lá, era tudo muito comum, banal. Aí pra nós não, a gente chegava assim, tudo era alegria. Aí eu comecei a perceber que os caras notavam isso também na gente. Por que vocês estão achando isso muito bom? Eu falei, pô, irmão, tipo assim, a gente tocava na caixa ciclotron. Você me lembrou agora que a gente foi, eu não sei se eu fui lá pra comprar roupa na River, aí você pegou o skate, foi dar um rolê ali no Arpoador, aí tinha uma banda lá montando, passando som, aí veio lá, o cara olhou você assim, veio correndo, caralho, você anda pra caramba, minha banda vai tocar aqui hoje, peraí, vou trazer uma camisa pra vocês. Aí trouxe a camisa, deu pra mim, depois, não tô pra nada, né? Charlie Brown, que era o Chorão. Sim. Várias. Eu lembro do primeiro assim que a gente foi no Super Demo, da Elza, assim. Então, gente, pra falar de Rio de Janeiro, antes a gente tem que falar o seguinte, eu tinha uma banda aqui, se chamava Speed Gonzalez, que tinha uma formação primeiro, nós tínhamos um baixista que saiu, mas ali no final já tinha aquela coisa assim, poxa, o Michelin tem que tocar na banda. E quando ele saiu foi tão assim automático, mas assim, do Michelin tudo foi autodidata. Sim. O Michelin falou inglês, autodidata, ele pegou o baixo. E eu lembro uma coisa mais louca, que se o primeiro show você estava muito tímido. Aí eu falei, cara, eu errei. De repente não era ele. No segundo show, o Michelin estava pulando no teto e tal. Porque no começo, como a gente não tocava tão bem, era muito importante pra gente fazer um show. Sim. Aí quando foi melhorando, né? Só perto. E a gente começou a medir que a gente estava fazendo uma coisa bacana quando a gente começou a ir pro Rio, né? Sim, exatamente. Então, a vibe quando você encontrou lá atrás era assim, por exemplo,
eu tava andando de skate. Aí, em 92, assim, pô, tava um momento muito bom. E nessa época vocês estavam fazendo som, só que pô, o negócio era zoeira. Tipo, aí eu pensava assim, pô, cara, vou passar a tarde dentro do quarto, os caras gritando, saindo. Eu falei, não vou não. Eu tinha assim, nem cogitei a possibilidade. Eu tentei seduzir várias vezes, né? Só que aí, tipo assim, eu fui fazendo meu caminho aqui paralelo. Aí quando o Eduardo saiu, assim, foi concomitante. Entendeu? Então, assim, por exemplo, eu lembro a notícia que você me deu aqui, assim, eu tinha 20 anos. A vibe que eu tive, assim, era tipo o CJ Ramone entrando no Ramones. Entendeu? Tipo assim, aí foi perfeito. Pô, tava andando maneiro de skate, tipo assim, pô, tá do jeito que eu quero, pô, a banda tá maneira e só fluiu. Lembra que show que a gente abriu pro Plant, todo mundo ficou... Isso foi brutal. Quem é os caras? Passei lá na porta hoje. E as coisas acontecem aqui tão... É legal de contar, porque às vezes eu vou falar, às vezes as pessoas acham que pode achar que é mentira. Vou contar a história de como foi formada a banda do amigo nosso. Linha Direta achou R$50 numa feira daqui. Com R$50 comprou o baixo, fez a banda e depois expulsaram ele da banda. Mas enfim, né, umas coisas que parecia que tinha contra. E pra gente não bastava ter montado a banda, porque não tinha cenário. Sim. Aí era amigo, né, era o Chão fazendo produção de evento, era outro fazendo alguma coisa, a gente tentando tocar no máximo lugar. As pessoas nunca vão saber o que é um bar da Rosa, por exemplo. Então, uma coisa que é boa dizer disso assim, é que tanto no skate quanto na música, assim, a influência do punk assim, é o do it yourself, que hoje a galera emprega no skate assim, fazendo DIY, entendeu? Quando faz as pistas lá com a própria mão e tal. E assim, até hoje aqui na cidade é assim, ou faz ou vai embora, entendeu? Então assim, a gente já fez isso várias vezes, entendeu? Aí você chega no ponto assim da conversa que a gente falou sobre muita coisa que foi feito pela gente assim. E para até abrir esse novo caminho da conversa, eu lembro uma vez que alguém me chegou e falou assim: mas você sabe o que é os recursos culturais da cidade? Tem que ir lá na prefeitura, na secretaria ver. Eu lembro até hoje que era na ilha, eu cheguei assim, não, que eu vim aí, negócio. A pessoa não estava nem preparada para alguém falar sobre aquela verba assim. Então, tipo assim, tudo cresceu, as coisas aconteceram, a internet é uma geração totalmente mais pilhada, mas o que você acha que hoje, culturalmente, a cidade até já fez algumas coisas, né? Porque quando eu voltei temos uma pista de skate A, B, C e tal, mas o que você acha assim, necessário, porque hoje são novas questões para os jovens, assim, entendeu? A gente tinha um outro tipo, para que, porque sendo ou não, esse grupo que a gente tinha, se você for ver, para a cidade, além de ser inofensivo, ele agregava culturalmente. O que você acha que a cidade pode fazer para estimular essa galera nova, tanto do skate, da música, a ter menos dificuldades que a gente, assim? Menos dificuldades? Então, cara, assim, hoje já é outra cena, sabe? Por exemplo, eu confesso que eu tenho até um pouco de dificuldade de falar assim, porque já é outra realidade. Por exemplo, hoje tem no mínimo 13 pistas de skate na cidade, umas 13 no mínimo, entendeu? Nem sei se tem mais assim, mas também está jogado, entendeu? Por exemplo, a galera tem pleiteado muito isso assim. Aí, por exemplo, faz os desenhos muito bem feitos, por quem sabe, aí chega na hora da execução, né? Tem até uma da licitação, aí chama a gente, que eu queria que você falasse. Entendeu? Aí chama a gente que não tem nada a ver com skate. Por exemplo, aí qual é a questão? É uma verba alta, por exemplo, uma pista, no mínimo é 1 milhão. Talvez essas pessoas já reservaram o engenheiro que ajudou antes. Esse é o problema. Aí, por exemplo, uma obra de 1 milhão que não vai ser bem executada como deveria, porque não foi acompanhada, no caso, por um profissional do skate que sabe. É o caso de uma aqui, por exemplo, não fizeram a topografia do lugar, pegaram um desenho de uma pista maior e vão tentar colocar numa pista pequena. O que vai acontecer? Não vai dar para andar, porque quem anda sabe que não ficou bom, vai botar ficar um pé jogado, num tênis menor, né? vai ficar jogado, e aí, por exemplo, para a sociedade que não entende skate, vai falar, jogou dinheiro fora. Então isso tinha que ter mais zelo, mais carinho, assim, tinha que ouvir a galera do skate. Isso me lembrou, teve agora, né, o filme do Bob Marley,
e 2 amigos foram em lançamentos em cinemas pontuais. Aí a minha amiga fez uma live. Gente, olha isso aqui. É uma banda toda branca, tocando dos 2 eventos. Entendeu? Então, tipo assim, aí você pensa, será que alguém na produção não tem um conhecimento? Porque a verba chegou, Sim. as coisas chegou. Eu cheguei aí numa festa da Adidas aqui, que teve foi lá pro ano 2000 e pouco, a Adidas fez o Block Party, né? Que era festas em várias cidades do mundo e aqui do Rio. Aí quem pegou foi uma produtora de Playboy, aí escolheram uma casa, uma mansão, que é a mansão até onde filmaram aqui, meu nome não é Johnny. Aí tô vendo um pessoal assim, que eu sabia que tinha ascendência judaica metendo o pé e tal. Aí depois saiu no outro dia. O azulejo da coisa tinha cheio de suástica. Aqueles generaizinhos que eu tava vendo na sala não eram generaizinhos. E isso deu uma merda mundial, porque a Adidas alemã, querendo fugir disso, e alugaram uma casa de nazistas. Então acho que o que você está falando, às vezes, de estar na mão de pessoas que não. Não, tá tudo errado. Não Então, assim, quando você estava falando também, eu estava aqui pensando na resposta, a questão é essa, precisa ouvir a galera que sabe, que é a galera que tem o know-how. E talvez diferente de algum tempo do passado, hoje tem muita gente no mercado que os caras sabem mesmo. Então, assim, não há razão pela qual, por exemplo, desperdiçar recurso público do jeito que tem sido feito. Não há nenhuma. E sobre Volta Redonda ser parte de um circuito maior de competição, o que você acha que antigamente pelo menos tinha algumas coisas pontuais, o que você acha que hoje em dia não tem? Assim? Não tem? Algo assim, sabe, em ser Rio, São Paulo poderia facilmente estar entre caminhos de alguma coisa impactante. Essa questão assim de mercado, sabe? Por exemplo, eu já estou fora assim, do skate nesse aspecto. Na verdade, eu nunca estive assim, competitivo, mas a questão é a seguinte, por exemplo, mudou. Antes não tinha, por exemplo, o ambiente, não tinha pista, não tinha os recursos. Hoje é o contrário, tem, mas a galera, tipo assim, não tem colocado tanta verba quanto poderia, entendeu? Por exemplo, igual aqui, o Colezinho pode falar disso aí muito melhor que ele está envolvidaço. Pô, cara, tinha várias etapas dos campeonatos. Eu tenho conversado com ele a luta dele para sim. chega perto do momento de fazer, ele começa a assoviar. Sim, todo mundo puxa para trás, entendeu? E a gente está falando aqui em off uma coisa sobre, né, tá até falando sobre duro e tal, de lance de reconhecer. A gente entra nesse ponto, que é um ponto que eu acho muito importante, que é da referência. Tipo assim, mesmo que você não seja, você é referência no skate e ponto. Assim. E recentemente a gente viu o impacto disso com a Fadinha, né? Sim. Porque, assim, todo ambiente, infelizmente, assim, é machista. Assim. Mas eu não vou, assim, defender, mas pelo menos o que eu senti que a comunidade abraça é uma forma muito legal, diferente. Eu acho que, por isso, além das referências, tem chegado muito mais meninas para correr, para competir. É um espaço que eu vejo, cara, sempre foi assim para mim, de respeito, porque por mais que se trate das amizades, o algo em comum é mais importante. E perder aquilo por bobeira, não tipo assim, não vou deixar de ser uma pessoa para não perder. Mas é natural ali. O que você acha? O que você acha que esse meio assim? Qual a importância da referência hoje em dia para essa molecada, principalmente de Volta Redonda? Então, cara, isso aí é muito sério, porque, por exemplo, quando você está adolescendo, hoje eu converso bastante com adolescente, assim, até conheço uma expressão que é assim, adolescer sem adoecer. Você precisa, tipo assim, de alguém para você modelar. Então, por exemplo, quando a gente colocava lá as fotos dos caras que a gente gostava na parede, hoje eu entendo, a gente estava imitando aquela galera, a gente era muito parecido. Então chegou um momento da minha vida também que eu transicionei assim, por exemplo, comecei a ficar mais jovem e tal, e começou a faltar os modelos. Até mesmo igual assim, skate, eu gostava do skate, mas eu não gosto de certos pensamentos que as pessoas têm, não gosto. Então é importantíssimo sim, para que o cara possa, tipo assim, ter um caminho, falar assim, pô, vou por aqui, entendeu? Vou escolher isso aqui que é maneiro, tipo assim. É aquela ideia lá de quando a gente pô, quero ser assim quando eu crescer. Tem que ser uma influência positiva. Eu acho lindo porque a gente vai chegar nesse assunto que preto, pobre, macumbeiro,
não importa. Não tinha um rótulo. Não tinha um rótulo. Não tinha um rótulo. E Nunca aí teve, entra num ponto nunca que teve. eu participei, eu estava presente na sua vida, na sua conversão, e me corrija se eu estiver errado, porque meu ponto de vista foi assim. O Michelin gostava muito, ainda gosta, acho, Bob Marley. Sim. O Michelin começou a fazer as traduções ele mesmo, sozinho, e pai, sempre me contava e falava. Eu lembro do dia e falava, pô, mas ele é cristão, ele está falando de Cristo e tal. E dali você embalou. Sim. Acho que teve um momento que todo mundo tem, né? Do primeiro momento, acho que você até chegou a cortar os dreads Sim. e tal. E eu falo isso, não é nem assim, para aprofundar nisso, mas tipo assim, dentro desse ambiente que todo mundo Sim. de fora julga, Sim. você encontrou um caminho lindo, Sim. que aí veio isso, né, a pessoa que você amou, casou, tem filho, é um pai exemplar. Para chegar nisso também, o que você pode falar? Porque acho que a gente era tão confiante do que a gente era, que gostava, e não se atentava a isso. Mas tem gente muito que sofre com a opinião, por jeito de vestir, por jeito de andar. Prata aberta. Então, cara, isso aí foi um lance assim, por exemplo, por onde eu posso começar assim, eu tive uma crise, cara. Bom, quando eu tinha 10 anos eu falei assim, hoje olhando em retrospectiva é mais fácil, na hora eu não sabia, mas quando eu tinha 10 anos eu falei, pô, esse mundo aqui não dá não, cara. Por exemplo, hoje em dia é inimaginável isso, mas poxa, antigamente o cara falava assim, eu sou macaco, tipo assim, todo mundo falava isso nos anos 80. Eu não me lembro, por exemplo, assim, me lembro, quem sabe, um pouquinho de alguém se constranger, mas não tinha ninguém que se levantasse e falasse, isso não pode ser dito assim, entendeu? Então eu estava lá nesse contexto, assim, ouvindo isso todo dia. Então, falei, cara, eu não quero ser como esses caras. E eu olhava para tudo que tinha, tipo assim, nada me atraía. Aí veio o skate, entrei no skate, tava tudo indo bem. Até que, mesmo assim, existencialmente, eu senti, tipo assim, tinha um lugar ali que não estava preenchido. E nisso tem a questão da espiritualidade, sabe? Aí talvez você que não se lembra, assim, um dia a gente estava andando a pé, como sempre, a gente estava chegando para entrar para 17, naquela rua lá que corta caminho, assim, falou assim, não, que o Deus de Israel, cara, eu nunca esqueço disso, não, Deus de Israel, eu me lembro assim, o ângulo que a gente estava olhando para você, assim, pensei que assim, que parada é essa, velho? Israel para mim era um país, entendeu? A gente sabe disso tudo, então, aí ali, isso, tipo assim, é uma primeira memória que eu tenho, assim, foi me incitando. Quando eu era criança eu já tive contato com o texto sagrado e etc, etc. Só que naquele contexto que eu crescia, infelizmente os crentes eram os caras mais estranhos que eu já tinha visto na face da terra. Preconceituoso, tudo era do diabo, do inferno, aquelas vibes todas. Então, qual era o meu problema? Eu não tinha problema, por exemplo, assim, de ser blasfemo com Deus, eu não tinha essa vibe. Eu sou contra Deus, não era isso. Mas a galera que, entre aspas, representava Deus na Terra, eu não via nenhum ponto de contato com essa galera. Nunca vi. Beleza, tranquilo. Aí tô lá ouvindo meu reggae. Entendeu? Eu tô ouvindo reggae. Talvez você não lembre também, mas tinha uma revista, eu encontrei essa revista no sebo. É o Engenheiros do Havaí na capa, uma bis. E nessa revista tem uma matéria. Foram 2 revistas, eu encontrei as 2, cara, no brechó, assim, no sebo. Aí trazia uma matéria do Bob. Uma estava lá na parede do quarto de você e do seu irmão, já era a primeira e veio a segunda. Eu lembro de ler, aí eu tentei fazer a conexão. Falei, mas esse cara está falando de Deus, mas não estou entendendo como é que ele entende que a figura do imperador é Deus. Isso ficou na minha mente. Aí comprei o disco de reggae, fui ouvindo até que um dia ali, já por 96, assim, eu tive um estalo, cara. Na minha crise existencial, eu pensei assim, caramba, mano, suponhamos que Jesus estivesse lá na vila, no Zumbi. Eu, com essa minha questão, era só ir lá falar com ele que resolvia. Na hora que eu estava pensando isso assim, tendo esse insight, tinha um disco do Bob na minha frente, assim, ó, ele com aquele sorrisão clássico dele, e o disco chama Chances Are. Aí na hora, eu lembrei lá de 1989, da entrevista que ele falava sobre Deus, coloquei o disco e comecei a ouvir. Aí, inexplicavelmente, entendeu? Isso é coisa, só o Espírito Santo traduz isso, eu comecei a entender o que eu estava falando. E na medida que eu ia entendendo, eu também achei uma Bíblia, foi tudo concomitante. E eu ouvia o som e lia, ouvia o som e lia. Só que aí tem a questão do preconceito, então eu também não deixava ninguém ver, para não rolar zoeira, aqueles papos, pô, vai virar crente, vai dar pastor, aquelas vibes todas.
Só que eu não sabia, cara, que não era eu que lia o texto, era o texto que me lia. Eu não sabia disso, não tinha instrução nenhuma. E à medida em que o texto foi me lendo, ele foi me expondo. E à medida que ele me expõe, eu falei, cara, mas essas coisas aqui eu não falo nem pra mim, como é? Aí não teve como, cara, porque aí você chega num ponto que a luz brilha sobre você com mais intensidade, uma voz fala de dentro para fora, você tem duas alternativas. Ou você se rende, que você sabe que é verdade, ou então você dá de cínico, entendeu? Eu já estava naquela busca há muito tempo, entendeu? Aí tudo fez sentido, mas não é, eu lembro assim, não é uma questão de estalo. Eu lembro assim que era um momento, pelo menos a gente até com banda já estava meio que esfriando, mas agora eu dou no meu ponto de vista Sim, assim. sim. Eu lembro que você estava num momento assim, muito agoniante, assim. Eu pensava assim, cara, acho que eu estou perdendo meu amigo, mas não perdendo de amizade, assim. Isso antes da conversão. O que tá rolando? E tá rolando. E às vezes você até. Eu lembro uma vez que você falou que você não tinha isso, nada a ver, você falou, cara, eu acho que todos esses extraterrestres são japoneses. Você lembra disso? Caramba. Mas assim, você já me conhece há um tempo, mais que eu seja de humor e tal. Eu tenho umas coisas de percepção, sim, assim, sim. coisa. E eu senti, cara, ele tá agoniado, ele tá. E o mais louco disso, que tipo assim, você sabe que é uma agonia você poderia ter encontrado dois caminhos. Sim, sim. E eu sinto que Esse é o ponto. você, de repente, se não fosse esse, você é mais intenso que eu. Entendeu? O meu temor mais era esse. E aí quando você se encontrou ali, aí passa muitos anos e eu volto e começo a ouvir você através de outras pessoas. Sim. Aí eu falei, pô, isso dá certo. Isso não quer dizer que, tipo assim, gente, se você tá na agonia, você não tem que ir, né, atrás de um especialista, não é isso. Mas ali no seu caso, porque até pela época a gente não tinha esse recurso de falar sobre saúde mental, sobre era o que podia. E como você falou que às vezes poderia ter desde cedo tá dentro de um berço religioso e às vezes estava em frequências. Então, tipo assim, e depois eu tive o medo de perder o Michelin, que era o Michelin, que poderia ser as duas. É isso. Então, eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui, entendeu? E é uma coisa muito assim, muito louca, assim. O Michelin, ele pode falar isso agora, né? Ele nunca chegou pra mim e tentou me passar, converter. A gente sempre manteve. Eu acho que ele tem um entendimento dele sobre mim e eu tenho os meus sobre o mundo. E eu achei que, isso foi muito legal, assim. Isso aí que você tocou foi a minha luta em todo o tempo. Porque assim, qual é o segredo? No ambiente que eu tô, a galera, por mais que esteja ali, não tem a percepção bem acertada do que seja de fato salvação e o evangelho. Esse é o ponto. Então, por exemplo, a maioria das pessoas acha assim, vou aceitar Jesus para quando morrer pro céu. Eu falei, legal, então isso aí é um projeto de morte. E o que a gente faz agora que a gente está vivo? Ninguém sabe. Isso eu fiz exagerado, os caras ficam batendo cabeça, aí dá uma lista de pode e não pode para as pessoas. Por exemplo, dá isso para um adolescente, você acabou com a vida do cara, entendeu? Porque não faz sentido, agora ele quer adolescer, ele precisa saber como é que eu faço, por isso as referências são importantes, como é que eu faço para ser o melhor adolescente que eu posso ser? Porque também não vai dar para depois eu tentar ser adolescente, vai ficar feio. Então dá para adolescente, dá para ser criança da maneira certa, dá para ser adolescente, dá para ser jovem, dá para ser adulto, só que os caras não ensinam. Esse é que é o problema. Então o primeiro desafio que eu tive quando eu cheguei foi assim, eu tô aqui para ser eu. Eu em que sentido? Sem Jesus, nesse caso, eu não consigo ser eu. Eu tenho que ser o que eles dizem que eu devo ser. Agora, com ele não. Com ele fala assim, eu te conheço de verdade, você não sabe nada sobre mim, mas eu te conheço. Primeira coisa é o seguinte, pode tirar a máscara. Eu falei, mas como assim, mano? Eu preciso dela. Não, aqui não precisa não. Aí eu falei, então eu sou isso aqui. Aí foi uma luta. Por quê? Porque aí o ambiente onde eu estava, os caras não sabem lidar com a sua, por exemplo, questão de negritude, questão cultural. Você sabe que minha mãe ali na igreja dela teve isso. Hoje eu entendo. Minha mãe, ela entrou no projeto de alimento para pessoas de rua. Sim. E a principal ideia da igreja
não trazer esse menino aqui, que é perigoso. Isso é clássico. Então, tipo assim, hoje em dia, lógico, a gente tem entendimento de como as pessoas podem ser seletivas, mas... Escuta essa, eu falo em todos os lugares, aí me chamaram um dia, aí o tema, eu sempre falo em conferência, em seminário, congresso, essas coisas, aí o tema era assim, evangelização com moradores de rua. Legal, aí fui eu lá, primeiro, só falei assim, então, Jesus é morador de rua. Cara, deu uma correria, eu falei, não, vamos começar do óbvio. Não, e você falou com uma galera que estava esperando. Imagina esses fanáticos que acham que ele ia estar com o revólver na mão. Entendeu? Então, assim, já falei isso, cara, assim, se o cara pudesse, me dava um tiro, entendeu? Tem vários lugares assim. Aí tem dois grupos, entrando um pouquinho nesse assunto. Tem os que são assim mesmo, os caras são assim, mas tem os equivocadamente sinceros. Os caras são sinceros, mas estão equivocados. Esses choram. Várias vezes assim, em vários lugares, eu tenho gravado assim, os caras terminam assim, os caras chorando, os pastores da igreja chorando. Eu falei, cara, não sabia que era assim. Eu falei, é porque o problema é o seguinte, tudo é como está escrito, mas nem tudo é como você lê. O cara falando que a Bíblia diz, não é a Bíblia que diz, você que está dizendo que ela diz. Mas ela não está dizendo isso, você está lendo errado, você está lendo com óculos errado, entendeu? Hoje eu posso falar isso com maior tranquilidade, mas assim, foi um caminho. Mas aí tem um ponto que eu vou fazer uma equivalência. Você acha, até um pouco antes da conversão assim, porque nós aqui, a gente tinha vamos falar, a mania de nós nos desmontar, né? Tanto é que a gente tinha uma música, eu vou fazer, a gente gostava de falar para as pessoas, pelo menos que não era perfeito. Sim. E as pessoas não entendiam muito isso assim da gente. Você acha que tem um ponto disso assim, de você chegar para conversar e falar, calma aí, gente. Mas esse é o segredo, por exemplo, hoje em dia, tem até um autor assim, que fala muito sobre isso, a questão assim, de você se expor, de você se vulnerabilizar, de você aceitar suas imperfeições, porque o evangelho é isso, entendeu? Não é para santarrão. Por exemplo, esse evangelho você fala assim, eu não dou conta, sozinho eu não consigo, entendeu? Entrando nesse ponto do sozinho, eu até estou adentrando um pouco na política, então vou falar com todos isso. Esse lance de está acontecendo muito agora, que foi um tema na reunião lá até do partido e tal, e eu gosto de pelo menos conversar com as pessoas assim. Às vezes a pessoa está tanto no quadrado dele que ele também pensa que, por exemplo, o filho, a família, vamos transformar imediatamente em toda a cidade ou país o que eu penso. Religiosamente, né? Então às vezes tem, aí nessa equivocada, às vezes ele pode dar um voto de confiança só porque está atrás do tipo de coisa, que ele pensa. Sim. Então, tipo assim, o que está acontecendo? Nada mais errado, então eu estou sabendo que estão aqui invadindo o terreiro da galera, estão quebrando. Sim. Enfim, estão tirando a imagem do que é ser laico. Sim. Até porque, no meu pensamento, assim, eu sempre falei o pesamento da linha. Assim. Eu vi você na linha, você estava desse lado. Você passa por esse lado, a maioria das pessoas começa a julgar esse como, naquele momento, tinha que pensar da sua forma. E, leva tempo, e eu estou te falando que isso socialmente tem que ser aplicado a coisa, mas pode ser tipo assim, não é porque você está desse lado da esquerda, você passou para ali, sabe? Então aquela coisa que as pessoas não têm tempo quando acham que elas mesmas sabem o que é bom para todo mundo. Aí falando assim, até pra gente amarrar essa conversa nesse ponto, como você acha que poderia funcionar, tanto falando para quem está fora e para quem está dentro, uma sociedade laica? Porque o skate me ensinou a ser laico. Sim. Isso aí eu posso falar assim com maior tranquilidade, porque nesse caso, por exemplo, assim, minha tradição assim, a gente é protestante. A primeira coisa que a gente quer é que seja assim. A gente não quer um evangelistão, entendeu? Não pode. O que eu creio não pode ser imposto por poder, não pode. A igreja, por exemplo, isso eu aprendi com Martin Luther King, é a consciência do Estado, consciência crítica.
Então, por exemplo, se eu elegia um lado, eu já automaticamente perdi a minha possibilidade de exercer um papel profético. Profético em que sentido? De denúncia. O profeta denuncia, entendeu? Então, por exemplo, se eu vejo qualquer ato sendo feito do jeito que eu entendo já ser o correto, e eu tenho um padrão de correto para a gente é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É um ambiente da normalidade. Simples assim. Tudo que acontece do jeito que Deus quer é o normal. A gente está sempre no estado de anormalidade, anomalia, ou seja, contra a lei. Então, se eu vejo o cara fazendo certo, independente do espectro dele, eu falo, isso aí está certo. Mas como é que você sabe que está certo? Porque Deus falou que está certo. Mas se ele fizer errado, eu falo, está errado e eu estou denunciando. Agora, se eu escolher um lado, aí já fica complicado. Esse é um problema que tem no Brasil. E daí que começaram todos os outros problemas. Então, por exemplo, essa galera aqui hoje, isso é um assunto bem grande, estou sendo bem sintético assim, panorâmico. Essa galera, por exemplo, que invade os ambientes religiosos de outra fé, está errado. Por quê? Porque todos têm direito à livre expressão de fé. Simples assim. Então, se eu, por exemplo, elejo uma fé para ser a fé do país, e as demais? Então, por exemplo, como aconteceu no último governo, que o presidente se arvorou no direito de convocar um jejum. Como assim? O que tem uma coisa que ver com a outra? Tá, beleza então convoque todas as expressões de religião para também ter. Isso não existe ter possibilidade de ter uma Isso que bancada você falou, eu acho o mais regressivo, porque assim, no momento que ele pauta e realmente finge que o resto não existe, é uma coisa muito agressiva, porque já é agressiva natural para quem é negro, gay, pobre, já ser mágico. Aí quando você tem uma representação máxima, que sempre pauta, porque ele acha que a moralidade da religião dele. Moralidade, como se o evangelho fosse uma pauta moral. Por isso que esses camaradas sequestraram, por exemplo, questões que são seríssimas, só atrapalham. Porque aí também impede, por exemplo, de quem quer fazer o bem, quem quer ser luz na sociedade, de apresentar a pauta, porque eles já sequestraram. Entende? Então, assim, é uma confusão, cara, que não é de... Vai dormir aí não, né? Entendeu? É tenso. É um assunto muito, muito delicado. Para finalizar, mas eu tenho certeza que esse programa vai chamar novamente, porque tem muita história. Sim. Cara, agora eu preciso falar como pai. Sim. E o que você espera de Volta Redonda para o seu filho? A gente viveu, mas que tem, lógico que a gente vai romantizar algumas coisas que passou seu tempo. Porque se rolou risco, se rolou equívoco e tudo. Mas entre mortos e feridos, comparando com tudo que bombardeava, foi uma juventude bem legal. Sim. Então o que você espera hoje, assim, com 2 filhos, nessa cidade, nesse mundo? Tanto, você pode falar politicamente, espiritualmente acho que estão bastante caminhados. Mas eles vão enfrentar o que você falou aí, outras ideias, outras opiniões, e vão compartilhar no mesmo espaço. Excelente pergunta, cara. Tomando a gente assim, o que a gente vivenciou, assim, as nossas lutas, as dificuldades, eu penso assim, falando sobre potencialidades, que eles não precisassem, por exemplo, ter que sair daqui, entendeu? Para ter um reconhecimento em outro lugar, que foi o que aconteceu conosco, que é o que acontece no Brasil. Você tem que acontecer fora para depois no seu próprio locus ali você ter um reconhecimento. Então, agora me ocorre dizer isso, que aqui tivesse, tipo assim, as possibilidades que as pessoas pudessem, por exemplo, florescer no ambiente local delas, simples assim, nada demais, entendeu? Que não precisasse, tipo assim, migrar. E é muito doideira, assim, porque na nossa época, não tem revista que às vezes nos atende, fazer fanzine. Gente, o que é fanzine? Dá o Google. Do it yourself. A gente fazia as próprias revistas. É uma coisa muito legal, a gente fala, até mesmo, você falou sobre equipamento, né? Um tênis que o coleguinha trouxe para mim, que viveu para mais de 5 gerações, passou para você, a galera que tinha como ir para os Estados Unidos e gravar YouTube Rap e as melhores rolê numa fita cassete de 6 horas, com aquelas imagens. Então, tipo assim, a gente buscou muito e eu, às vezes, eu tive que buscar mais tempo, até mais fora, justamente por isso que você está falando, assim. E quando a gente estava falando no off, eu voltei e falei, poxa, hoje em dia essa molecada tem
Se eu tivesse aqui, eu nunca sairia, entendeu? A gente via bem, poderia mandar para tudo quanto é lugar. Então, tipo assim, acho que você falou é uma coisa bem pertinente, assim, e eu acho que dessa região, Volta Redonda tem muita vocação para ser, como se diz, vanguarda nisso, né? Fala com essa palavra. Talvez também me ocorre dizer assim, a gente precisa de uma mudança de mentalidade, porque tem a questão da formação cultural, então precisa de uma mudança de mente, entendeu? Como você falou das pessoas que têm gabarito para estar exercendo aquilo, entender aquilo para que funcione. Sim, simples assim, porque potencial nunca faltou. Então, por exemplo, você fez a comparação, se fosse hoje, então, mas para também ter esse hoje, a gente ralou muito. Às vezes eu me sinto culpado, já falei isso para muitas pessoas assim que são próximas, por exemplo. Cara, eu nunca tive, por exemplo, um skate novinho e um tênis, nunca. Ou era uma peça do skate nova, ou a cada 10 anos um tênis. Qual dos seus filhos já andou da Minerlândia até a Vila Americana a pé? Às vezes eu fico falando pra galera, gente, uma semana nossa, vocês não viram. Sim. Eu acordava sábado de manhã, vai lá na casa do Champa, ouvir um disco, entendeu? Passava, ficava até as 10, voltava, às vezes dormia lá mesmo. Pô, aqui quantas vezes a gente andava de skate assim, pô, ganhava um passe do Playboy. Os caras te davam um passe, a gente ia a pé, feliz porque ia voltar amanhã, porque tinha de que isso, cara. Entendeu? Então, mais um gancho então para finalizar. A gente falou sobre isso, é até uma luta às vezes interna, que eu vejo que as pessoas, até com certo conhecimento, porque a gente acabou de falar, nós somos muito fruto de rua, de conhecer as pessoas, de saber cada buraco desse queijo. Sim. E eu vejo muito as pessoas com conhecimento e eles centralizam e botam a sua força até onde elas veem. E a minha andança, porque tipo assim, quando eu saí aqui eu conheci coisas também que eu não conhecia e eu descobri o quanto a gente é privilegiado. Eu entrei em favela, eu vi situações extremas mesmo, e você fala, caraca, mano, eu me senti uma das pessoas mais, assim, né, feliz do mundo por tudo que eu já tive. Sim. E voltando à cidade aqui, eu vejo também que tem uma dificuldade de pessoas, que a gente está chegando em campanha e tudo, de conversar com essa galera extrema, periférica, só quer ir lá no dia comer o pastel, com coisa, sendo que hoje em dia tem uma música do Yuka que eu acho muito, essa parte acho muito linda, é só regar os lírios do gueto que um Beethoven neutro vem para se mostrar. Eu sinto que as pessoas têm preguiça de ir nesses lugares regar, porque hoje em dia, se você for lá, você passar um conhecimento, ele vai ficar lá porque a pessoa tem um celular, ela tem uma interação com o mundo, entendeu? E eu acho que uma das coisas que mais me afetou quando eu voltei é que eu achei que essa coisa era mais, pela geografia da cidade, era mais comunicativa, e eu acho que tem ainda um rompimento, principalmente político, com essas pessoas. Aí o que você, assim, porque naturalmente, né, o esporte, essas coisas acabam chegando. O que você acha que, para essa galera que não tem nome, mas a gente sabe que existe, que quer chegar, não é que chegar, ter dessas pessoas um voto de confiança, tem que fazer para que, mano, você acha que é natural ou não é natural? Quando você puxou essa palavra natural, eu pensei, tipo assim, tem que estar no meio da galera, tem que ser um com eles, eu não vejo outra maneira, entendeu? Por exemplo, igual eu assim, vira e mexe, qualquer pessoa que me... E aí, cadê o skate? Isso aqui? Eu sinto falta. Eu ainda ando, mas não tanto quanto antes, questão assim, muito mais de quantidade, mas eu sinto muita falta de estar com as pessoas, muita falta. E eu todo dia eu tô interagindo com gente, mas ainda assim eu sinto falta de estar na rua. Então assim, eu não conheço outra maneira. Então assim, até mesmo na minha espiritualidade, Deus não pegou uma Bíblia e jogou lá do céu e falou, agora volta para cá. Ele veio aqui, passou 30 anos no stand-by para trabalhar 3 anos e meio. Eu falei, caramba, então assim, eu não conheço outro modelo que não seja encarnacional, então tem que encarnar. Aí é o que você falou, né? Se Jesus estivesse aqui, ele ia ser... Sim, viu na rua. Sim. Mas foi, tipo assim, o texto que fala sobre isso, foi assim, as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis. Aí tem uma vírgula e uma conjunção adversativa.
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Trazendo, eu fico por aí. Quando você me chama, igual eu brinquei assim, eu falei assim, pô, Jesus é o maior 0800 que eu conheço. Por isso que eu ando com ele, que ele se convida para ir na sua casa e ainda leva 12. Eu falei, pô, é com ele que eu filo. Então assim, fechando essa ideia, por que quando eu li fez sentido? Porque ele era muito mais parecido conosco, do que com a galera que acha que tem um monopólio de Deus, que é a galera da igreja, e é lógico que eu estou falando de modo crítico, tem muita gente boa, eu estou falando os caras que se acham, por exemplo, no direito de dizer que eles são os representantes. Jesus não parece nada com eles, pelo contrário, o problema dele quando ele esteve aqui eram esses caras, que eram os religiosos. Uma turma que rapidinho escolheu Barrabás sem... Fácil. Assim, o dia que eu entendi isso, por exemplo, assim, eles acharam melhor matar Jesus, que é Deus, para salvar a religião. O dia que eu entendi isso, eu falei, mano, tá tudo certo, eles sempre vão fazer isso. Na hora do vamos ver, eles sempre vão sacrificar Jesus para salvar a religião, porque a religião é a fonte de poder dos caras. É o medo, entendeu? Isso nunca é libertação, é sempre medo, medo, entendeu? Nunca, mano, eu vim para ficar soltinho. E acaba você não tem uma felicidade plena e às vezes poder gozar de coisas boas porque o medo exatamente isso. É simples assim, porque não é um projeto de vida, é um projeto de morte. Então, para aprisionar a galera, tem que ser pelo medo. Por exemplo, estou tentando, agora é minha vez, estou tentando fechar. Já perguntaram para mim, pô, mas essa galera que anda com você aí, tudo, você deixa os caras tudo soltinho? Aí eu fiz de bobo, cara. Eu entendi, eu falei assim, soltinho como? Assim. Eu falei assim, como? Não, você sabe, eu não sei não. Você não bota nenhum terror neles, não? Você não bota uma cerca, não, um arame farpado? Eu falei, era isso que eu precisava ouvir. Eu falei, não. Mas como é que faz? Eu falei, irmão, a parada é o seguinte, a questão é o pasto. Os caras estão com fome, o pasto está aí verdinho. Sabe o que acontece? Os caras vêm, come, semana que vem ele volta e ainda volta com um amigo, porque todo mundo está com fome, o que aconteceu comigo, pô. E aí é o seguinte, eu ensino os caras da melhor maneira que eu posso, recomendo usar a graça de Deus e o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fizer, você acha que eu vou fazer com o quê? Dando tiro? Entendeu? Aí são os belicosos aí que a gente viu aí no último governo, esses loucos aí, ó. Entendeu? Sequestrando, entre aspas, o nome de Deus, em vão. Entendeu? Gente, preciso de mais alguma coisa? Então aí. O bracinho tá doendo aí. Isso aqui é só 10% do que a gente pode conversar. É isso aí. Quero agradecer muito mesmo de coração. Prazer. Além de ser algo filmado, também um reencontro, uma conversa. Prazer enorme. Que às vezes, né, cara, eu contei até isso com outra amiga. Às vezes, a amizade, né, a presença sempre. Você vai entender quem é amigo quando você estiver fora e entender que pode passar 100, 200. Porque às vezes tem gente, né, ainda mais em terra de digitais hoje, que amigo, você virou um número. Sim. E esse aqui não. Mas Galera, podcast de rua é uma forma de eu encontrar pessoas e através dessas pessoas que eu gosto e admiro, dar um panorama, uma visão de vida, de mundo e de cidade. Valeu! Já bless. Aí fala, não tava filmando.